A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar do tema cooperação judiciária. E para isso nós convidamos o magistrado estadual, doutor Eilson Santos. Doutor, antes de entrar propriamente no tema, como é a primeira vez que a gente tem o privilégio de conversar com o senhor, a gente costuma fazer uma pergunta de natureza pessoal, porque certamente a sua história de vida é inspiradora para outras pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Como que o senhor chegou à magistratura? Por que que o senhor escolheu essa carreira tão bonita, tão interessante? Qual é a receita do bolo aí, doutor Eilson? Essa é uma longa história. Eu comecei, na verdade, despertei a questão para o estudo, eu já tinha uns 18, 19 anos, né? Minha família é bem simples. E foi a partir de contato com outras pessoas, né? Eu verifiquei, parei a pensar, o que é que eu vou fazer da vida, né? E essas pessoas que eu passei a ter contato, todas faziam faculdade ou tinham alguma pretensão nesse sentido. E aí eu decidi, na época eu morava em Goiânia, decidi trilhar esse caminho dos estudos, né? Eu consegui a aprovação na Universidade Pública, no Tocantins, que era a única possibilidade da época, né? Não tinha como essa questão de universidade particular, não tinha condição de pagar. E a partir do momento que eu ingressei, né, na Faculdade de Direito, eu nunca tive muita dúvida assim, quanto ao que eu gostaria de ser. Aí logo em seguida eu passei num concurso do TRE, do Tocantins, e fui trabalhar na assessoria de magistrado. Aí a minha vocação ampliou significativamente. E, posteriormente, eu fui para a Justiça Federal, trabalhar como analista, era analista, também na assessoria de juiz. E, posteriormente, foi a luta do concurso público, né, que é uma caminhada longa, difícil, mas, se levada a sério, sempre dará resultado. E basicamente isso foi a caminhada que eu segui, né? Depois que a gente forma, tem que ter 3 anos de prática jurídica, né, para poder prestar o concurso de magistratura. Você pode até fazer, mas não pode ingressar, né? Você é eliminado normalmente na fase de inscrição definitiva. Então, fiquei esses 3 anos, um parte no TRE e outro parte na Justiça Federal. E aí surgiu a oportunidade do concurso aqui no Maranhão. Eu sou maranhense, nasci em Estreito. Então, na verdade, foi um retorno para o meu estado, né? Muito legal. Como eu imaginava, a história é inspiradora. E serve até, doutor Eilson, para ilustrar aquilo que a gente diz de vez em quando em sala de aula, desfazendo aquele equívoco, né, que as pessoas imaginam que para ser magistrado e para ser promotor, necessariamente antes tem que ser advogado. E não é isso. Necessariamente antes você tem que ter 3 anos de prática jurídica, que pode ser adquirida, por exemplo, como o senhor adquiriu sendo analista judiciário no TRE, na Justiça Federal. Então, muito legal isso. Bom, agora vamos para o tema de hoje, cooperação judiciária.
Como o nosso programa, doutor Eilson, ele não é para operadores do direito, embora, claro, seja assistido também por esse pessoal, mas ele é para a população, para que a população entenda de uma forma mais simples o direito, abstraindo o juridiquês. O que é que o senhor explicaria? O que é que seria exatamente essa tal cooperação? Vamos lá. O seu João, a dona Maria, ele tem a impressão sempre, de um modo geral, que o judiciário demora muito, né? Aqui tem uma causa na justiça, tem aquela sensação, o judiciário demorado e algo nesse sentido. Por outro lado, se nós pegarmos os dados fornecidos pelo CNJ, nós vamos verificar que os juízes brasileiros são os mais produtivos do mundo, né? Para você ter ideia, tem juiz julgando 5, 4, 3 mil processos por ano. Isso é muita coisa. Só que para o seu João, ele continua com a impressão de que o judiciário é lento, que às vezes a produtividade do juiz é baixa. Mas isso não é uma verdade. O que ocorre é que tudo hoje, né, as questões não são levadas ao Poder Judiciário. Para você ter ideia, eu já tive que fazer audiência de instrução, que a questão é o seguinte: uma bola, né, uma vizinha tinha furado a bola do pessoal que estava jogando, custava R$15. E isso, na verdade, é um processo dessa natureza, né, o valor postulado é muito abaixo do que vai ser gasto para a tramitação desse processo. Então, o que é a ideia de cooperação? É que os juízes eles precisam pensar que ele sozinho vai ser difícil resolver essas questões, porque ele julga e a unidade dele continua abarrotada de processo. Então, a ideia de cooperação é que os juízes se unam para prestar a prestação judicial seja mais séria, né? E daí tem uma série de instrumentos, né? O Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe no artigo 67 a 69, uma série de regramentos quanto a isso. A resolução do CNJ, no 350, também trouxe inovações nesse sentido. Então, para que fique mais claro, aqui nós temos um caso concreto aqui em Imperatriz, e não só aqui, né, que isso foi uma realidade em boa parte do Maranhão, a questão do alagamento. Então, essas famílias que alegam terem sido atingidas por esse alagamento, elas ajuizam demandas de forma individual. Cada um entra com ação. E são centenas nesse sentido. Então, se nós fôssemos pelo procedimento que normalmente é utilizado, cada juiz cuida da sua unidade, normalmente esse tipo de demanda ela exige a realização de perícia. Então, cada juiz ia designar uma perícia em cada processo. Então, suponhamos no universo de 300 ações, seriam realizadas 300 perícias de forma individualizada e, muito provavelmente, com perícias distintas. O que é que a ideia de cooperação pode ajudar nesse ponto aí? Os juízes podem firmar o que nós chamamos de termo de cooperação. Então, eles vão produzir uma prova única. Prova em que sentido? Esse alagamento foi um evento realmente da natureza, houve contribuição, faltou infraestrutura, algo nesse sentido. Então, essa prova, observe que ela é comum para todas as demandas, porque essas demandas têm aquilo que nós chamamos de causa de pedir remota comum. Ou seja, o fato que motivou essas ações é o mesmo. Então, não faz sentido uma prova em cada processo se ela pode ser feita por uma única vez. Então, o perito vai lá, para as partes é bem mais fácil, que vão deslocar apenas uma vez os assistentes, né, que vão acompanhar essas perícias, que vão verificar se essa questão está sendo feita de forma correta, né? Então, antes, a gente poderia fazer de forma individualizada. Isso demanda tempo. Às vezes, uma ação não tramita da mesma forma que a outra. Então, lá para aquela história lá do seu João, da dona Maria, mas a minha ação é mais demorada do que a do meu vizinho. Muito em função disso, que às vezes a agenda daquele perito é diferente da outra. Isso pode ser feito desde que os juízes, né, se comuniquem entre si de uma forma única, bem mais rápida e mais econômica para as partes. Isso é um exemplo que eu estou dando. Um outro exemplo aqui na nossa região está em vias de construção uma linha de transmissão que saía de Imperatriz até Porto Franco.
Então, para a desapropriação dessas áreas, onde passará essas linhas de produção, norma e também exige perícia. E o que ocorre? Então, cada juiz nessas comarcas faria uma perícia única. Aliás, faria uma perícia individual, em cada processo. Mas esses juízes podem se reunir e fazer uma perícia única. Porque também é a mesma coisa. Claro, com as individualidades. A propriedade aqui vale X, aqui vale Y, mas isso não interfere nesse tipo de produção. Então, a ideia de cooperação é basicamente isso, é focar no princípio de celeridade, eficiência, né, e entregar uma prestação jurisdicional mais rápida. Perfeito, acho que ficou bem claro, doutor Wilson. Agora, esse tipo de possibilidade, nesses dois exemplos que o senhor colocou, de perícias, perícia numa desapropriação, perícia em áreas alagadas, já era possível se usar isso do Código de Processo Civil de 73, só que dependia da iniciativa dos advogados, que era chamada prova emprestada, né? Ao invés de esperar que em cada processo tivesse uma perícia individual, o advogado poderia levar a informação para o senhor, olha, essa perícia já foi feita no processo tal, vamos usar o resultado de lá. Então, dependia disso. Consequentemente, era muito mais difícil de acontecer na prática, porque era preciso que o advogado estivesse sabendo disso, que ele tivesse interesse em levar essa informação, e agora o juiz passa a ter uma posição mais ativa nisso, porque ele não fica dependendo só daquilo que os advogados levarão até ele, né? O senhor acha, doutor Eilson, que esse foi um dos grandes avanços do Código de Processo Civil de 2015? Sem dúvida. Agora é um avanço que precisa ser conhecido e ser aplicado. Porque esses artigos, isso não sou nem eu que estou dizendo, é uma das maiores autoridades aí da área do processo civil, no FRED, eles sempre apontam essa questão. Esses artigos, eles precisam ser aplicados, eles não podem ser letra morta no código, porque eles não são objetos de grande aplicação no judiciário, infelizmente. Não só quando eu falo judiciário, é um termo mais amplo, porque essa cooperação ela pode ser firmada não só entre os juízes, mas envolvendo o Ministério Público, advogados, enfim. Mas falta muita divulgação em relação à aplicação desses dispositivos. E não é falta de regulamentação, porque nós temos lá no Código, o CNJ tomou essa iniciativa de baixar essa resolução, a resolução número 350, que ela detalha os tipos de cooperação. Daí eu dei esses dois exemplos, mas é bem mais vasta a possibilidade de cooperação. Por exemplo, cooperação entre juízes de estados distintos, entre juízes de ramos diferentes, né, do Poder Judiciário. Então, um juiz estadual firmar uma cooperação com um juiz federal, enfim, um juiz estadual firmar uma cooperação com um juiz eleitoral no período de eleição, por exemplo. Só que falta mais aplicabilidade desse dispositivo. E, às vezes, uma maior leitura também do que tem escrito aí quanto a isso, né? Até porque isso é um ponto interessante, aquela ideia assim, de juízo natural, aquela coisa estanque, assim, eu sou competente quanto a isso, e ponto final, isso vem ultimamente sendo fruto de grandes transformações, né? Você pega, por exemplo, o trabalho do professor Antônio Passo Cabral, professor da UERJ do Rio de Janeiro, é um trabalho revolucionário no campo de direito processual civil, tratando exatamente disso, né? Que ele cuida da ideia de juízo natural como aquele que tem a maior possibilidade de analisar aquele caso, que tem maior aparato, que tem não essa questão hoje de você é o juiz, eu sou o juiz, e ponto final. Tem que haver essa comunicação. O judiciário pensar no qual o juízo é mais apto e mais rápido para julgar aquela demanda. Isso é um ponto também que precisa ser discutido e ampliado no âmbito judiciário. Sem dúvida. Até porque, doutor Eilson, a gente sabe que a visão do processo civil ela tem que ser diferente da visão do processo penal, claro, porque no processo penal está em jogo a liberdade do indivíduo, né, que é o nosso segundo maior bem, depois da vida, claro. E no processo civil, não, são questões patrimoniais. Então, não há por que ter tanta rigidez, né, no formalismo. Eu, particularmente, até gostaria de lhe ouvir sobre isso.
Acredito que esse tenha sido também um grande avanço do novo Código de Processo Civil em relação ao anterior, de 73. De 73, escrito pelo professor Alfredo Buzaide, que era ministro da Justiça de um governo ditatorial, o atual, escrito por inspiração principalmente do professor Medina, que é um advogado com uma larga experiência, doutrinador, respeitadíssimo. Então, assim, a gente deixa o formalismo para viver o resultado, né? O que importa não é a forma, é o conteúdo, é saber se a pessoa tem ou não razão. O senhor faz essa leitura também? Faço. Eu acho que um dos grandes instrumentos para essa questão é colocar em prática a disposição do Código que fala sobre os negócios jurídicos processuais. É um instrumento revolucionário desse Código, que as partes precisam, e as partes, quando eu digo, aí inclui todo mundo, né? Ou seja, os operadores do direito de uma forma geral, utilizar esse instrumento. Ali nós temos uma vasta possibilidade de aplicação de instrumentos, né, para a celeridade do processo, para o que é mais viável para aquele processo. Às vezes, a decisão unilateral do juiz, ela trava toda uma demanda. Isso pode ser melhor explanado com a cooperação de todos. E nós temos, na verdade, ali uma questão interessante. O artigo 6, ele trata da cooperação. E logo adiante, dentro desse mesmo contexto, nós temos a questão dos negócios jurídicos processuais. O Código foi muito feliz nesse ponto. Só que é aquela questão, não basta ter previsão, é preciso aplicar. Né? Uma coisa que eu faço muito aqui, nós pegarmos esse processo mais complexo, o Código fala que o prazo de alegações finais é um exemplo bem banal. São sucessivos, então são 15 dias úteis mais 15 dias úteis. Normalmente, eu sempre proponho para os advogados, nesses casos que não tem como fazer uma alegação de forma oral, vamos fazer um negócio aqui, processual, no sentido de fixar um prazo comum de 15 dias. Tem tido uma aceitação muito boa. Se a gente reduz significativamente o tempo, nós pegarmos 15 dias úteis, na verdade é praticamente um mês, né? Vou fazer, dependendo do mês, se tiver feriado, alguma coisa nesse sentido. Então, é a redução de quase 30 dias, aquele processo já fica apto para julgamento. Né? Maravilha. Estamos conversando com o doutor Eilson Santos, juiz estadual no Maranhão, falando sobre cooperação judiciária. Doutor Eilson, o senhor disse que um dos entraves para a colocação na prática dessas ferramentas, desses dispositivos que procuram agilizar o processo civil, é o desconhecimento, de um modo geral, dos magistrados. Esse desconhecimento, ele se deve, de fato, ao fato do Código ser relativamente novo e, portanto, ainda não deu tempo de se conhecer todos os seus artigos, especialmente os artigos iniciais, porque o juiz acaba se prendendo mais àquela parte mais prática ali do dia a dia, das audiências e tal, ou há também uma resistência ao novo, que é natural do ser humano, né? A gente estava acostumado com o Código de 73, todo mundo já conhecia do começo ao fim, aí de repente vem um código que muda muita coisa, e o ser humano tem uma tendência a resistir à mudança, né? A ficar na zona de conforto. O que o senhor acha? Na verdade, não é nem questão de desconhecimento, eu tenho plena convicção de que os juízes, de fato, conhecem essas normas, e o ponto principal é que são questões que não dependem normalmente só do juiz, envolvem as partes, e há, na verdade, uma cultura, né, a questão do individualismo, essa ideia de lead, né, então a parte, eu não vou me comunicar com a outra parte, quase como se fosse um inimigo, né? Na verdade, não é esse o ponto que deve ser debatido, vai discutir a questão do direito, não a questão pessoal. Então, esses instrumentos, eles dependem também muito da atuação das partes. E há, de certa forma, na verdade, há uma grande resistência contra isso. Né? Então, essa questão do novo. Na verdade, o código já não é tão novo, mas a questão cultural é difícil de uma mudança assim tão rápida. E a cultura que vem do outro código é mais ou menos nessa linha, né? Da lead, né? do embate e algo dessa natureza. Então, esses instrumentos, eles precisam, na verdade, haver um maior incentivo de aplicação deles, uma maior abertura, né, das partes para utilizá-lo.
e incentivo, às vezes, do magistrado também. Isso é um ponto importante. Mas a questão do conhecimento, eu não tenho dúvida de que os magistrados realmente conhecem, e os operadores, de um modo geral, também conhecem esses dispositivos. A questão mais é cultural mesmo, de colocá-los em prática. Perfeito. Bom, acho que uma coisa que ajudou muito, doutor Eilson, nos últimos tempos, para que os juízes tivessem, de fato, uma postura mais receptiva ao novo, ao aprendizado, à atualização, é o fato de que, na hora de avaliar a promoção de um juiz, um dos critérios que pesa bastante é você estar participando de eventos, de cursos, congressos, mestrado, doutorado, etc. Que no passado a gente sabe que não havia essa preocupação. Então, praticamente, o juiz passava no concurso e não precisava mais se atualizar, a não ser que tivesse essa iniciativa de cunho pessoal, né? Fosse um juiz estudioso e tal. O senhor acha que isso, sem dúvida, está favorecendo nesse sentido, não? Sem dúvida. E é importante esse olhar aí o passado, porque, às vezes, era uma dificuldade de ordem prática mesmo, assim, de acesso. Né? A questão da internet não é tão recente, aliás, não é algo que já tem tanto tempo, essa acessibilidade à internet, essa facilidade que hoje a gente tem de acesso a livros, e, enfim, até mesmo acompanhar julgados, né, dos tribunais. Eu me recordo, uma vez eu conversando com um juiz, que eu tenho mais tempo, com quem eu trabalhei, ele falava, olha, a decisão que eu proferia, eu sabia se ela estava correta ou não aos olhos do tribunal, depois de anos, quando voltava no processo, os autos, porque eu não tinha como esse acesso que hoje nós temos de consultar a jurisprudência de todos os tribunais, de forma, num clique, né, digamos assim. E essa questão das escolas é extremamente importante, né? Nós temos uma escola aqui no Maranhão que bastante atuante, né? Todo ano tem uma série de calendário de cursos, a escola nacional também, esses critérios, né, para promoção, por merecimento, utilização de cursos e algo dessa natureza. Então, tudo isso ajuda bastante. E, claro, a facilidade, né, a maior facilidade de acesso a esses instrumentos que promovem, né, o conhecimento e algo dessa natureza. O juiz hoje, doutor Eilson, além de ter essa preocupação com a atualização, com a aplicação dessas novas ferramentas no processo civil, por exemplo, com o CPC de 2015, ele também tem uma preocupação paralela, além da jurisdição, que é se tornar um gestor, né? Um gestor da sua unidade. E, para isso, ele tem que entender de várias coisas que estão, às vezes, até distantes do direito, né? Então, assim como teve esse avanço nessa obrigatoriedade e em permitir, pela internet, pelas escolas da magistratura, o aprendizado, por outro lado, tem uma cobrança maior do juiz hoje, não? Sem dúvida. A cobrança dessa parte que nós chamamos de administrativa, ela é bem intensa, né? Então, praticamente toda semana a gente tem que responder uma série de ofícios nesse sentido. Você tem que entender, ter uma noção de gestão de pessoas, de gestão de processos, e isso demanda bastante tempo, e às vezes há uma certa incompreensão também da sociedade, às vezes dos operadores, porque o juiz, ele não, infelizmente, a gente não está apenas no nosso trabalho para julgar processos. Boa parte do tempo é consumido com essas questões de ordem administrativa. Nós temos que resolver questões pessoal, às vezes coisas simples, né? Até uma falta de um secretário, o juiz tem que trabalhar, né, nesse ponto. Uma série de ferramentas, né? Nós temos processos administrativos, enfim, muita coisa paralela, né? Muita coisa paralela à questão judicial. E isso consome tempo, muito tempo, né? E tem que ser feito, não tem uma outra opção. E é mais uma atribuição, né, para o juiz. Eu já trabalhei com muita coisa na minha vida, e eu tenho certeza que eu nunca trabalhei tanto como depois que ingressei na magistratura. Esse é um olhar que a gente precisa divulgar, porque às vezes as pessoas têm uma impressão distorcida quanto a isso, né? É muito puxado, não é fácil.
vários aspectos, a questão de sobrecarga mesmo de trabalho, o fato de você ter que decidir a vida das pessoas, é difícil decidir a vida da gente, imagina dos outros, né? Então, esse ponto aí que você tocou, ele é realmente uma carga considerável, né? O trabalho do juiz. E se a gente levar em consideração também que o juiz não tem horário, né, especialmente no interior, ainda mais quando ele é clínico geral, né, que tem que fazer tudo, todo dia, toda hora, final de semana, feriado, plantão, enfim, não tem hora extra. E aí, para também desfazer esse equívoco, né, que algumas pessoas dizem, o juiz trabalha pouco e ainda tem 2 férias por ano. É uma forma mínima de compensar tudo isso, não é, doutora Ilson? Na verdade, essa ideia de férias aí, eu me recordo muito bem, né, na entrevista do ministro do Supremo, ele dizia, olha, esse período de férias, normalmente é o tempo que eu tenho para estudar e para preparar votos, porque no dia a dia é muito difícil, a gente tem que atender muita gente, e o nosso trabalho ele exige concentração. Então, muitos, às vezes, utilizam esse período para minutar processo, para fazer sentença de processo mais complexo. Então, não é assim como as pessoas pensam, né? E é um trabalho, como você bem apontou, nós precisamos muito estar atualizado, estudar sempre, e é difícil, praticamente impossível estudar com a carga de trabalho que nós temos. Então, esse período, às vezes, férias, é utilizado para isso, para leitura. Muito comum conversar com colegas no período de férias, estou estudando um livro tal, estou me atualizando nesse ponto, nisso, naquilo. E essa questão que você colocou agora há pouco, a gente está trabalhando, por exemplo, com um réu preso, principalmente no interior, com um réu preso, depois já é uma demanda civil, aí já tem um chamado da Justiça Eleitoral, né? Então, tudo isso são coisas bem distintas, mas que o juiz tem que tocar ao mesmo tempo, né? Principalmente quem está na inicial, algo dessa natureza. Então, e a diversidade também das matérias, né? Nós trabalhamos com tudo, direito empresarial, de repente já é uma questão, quem está nessas varas únicas, né? Direito de família, direito penal, tudo é bem complicado. Muito bem, chegamos ao fim dessa conversa muito agradável com o doutor Ilson Santos. A gente abre espaço agora para as suas considerações finais e para, mais uma vez, enfatizar a necessidade de que a gente tenha, de fato, a cooperação judiciária. Certo, eu que agradeço esse espaço, espero ter contribuído um pouco para esclarecer algumas questões. E quanto à questão da cooperação, é isso, eu estou defendendo essa bandeira, né, e muitos colegas também pensam da mesma forma. Eu acho que é um instrumento interessante, nós precisamos realmente unir forças, né? Aquela ideia do exército de um homem só não vai adiante. Então, nós precisamos nos unir e nos unirmos e tocar isso adiante, né? Essa ideia de cooperar, de atuar de forma conjunta com os colegas para uma prestação jurisdicional, como a Constituição determina, né? Prazo razoável, é isso. Maravilha! Conversamos hoje aqui no programa Direito no Ar com o magistrado estadual, doutor Ilson Santos. Nós faremos agora um rápido intervalo e já voltamos com a sua programação aqui. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290.
@Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos a mais um quadro Filosofia Descomplicada, com o escritor e professor universitário Cristiano Sardinha. Vale a pena conferir. Olá pessoal, voltamos com o nosso Filosofia Descomplicada e vamos tratar sobre os sofistas. Esses pensadores ensinavam especialmente a arte do discurso, a arte da retórica. Devemos ter aqui em consideração que na Grécia Antiga, especialmente na sociedade ateniense, a democracia que existia era a democracia direta, ou seja, o cidadão ateniense exercia a sua manifestação política, interferia nas questões públicas de forma direta por meio do discurso que era feito na ágora ou na praça pública. Então, nesse cenário, os sofistas surgiram como pensadores que ensinavam a retórica para aqueles que pudessem pagar pelos seus ensinamentos. Outro ponto também que caracteriza os sofistas é o relativismo. Aqui destacamos a reflexão de Protágoras, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. O que ele queria dizer com essa reflexão? Que tudo o que acontece no mundo perpassa pelo ser humano. Então, o mesmo fato que pode ser considerado por uma determinada pessoa como algo positivo, que lhe faz bem, que faz bem ao mundo, pode ser considerado como algo mal ou negativo por outra pessoa. Então, o homem, o ser humano, seria a medida de todas as coisas. Então, há essa ideia do relativismo, de que tudo é relativo. Para os sofistas, até mesmo o conceito de justiça seria algo relativo, ou seja, pela perspectiva deles, não haveria ali um conceito fixo de justiça, não haveria uma ideia concreta de justiça. Seria tudo relativo conforme a circunstância, conforme a ocasião. Essa era a percepção dos sofistas. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? Bom dia, teleouvintes do programa Direito no Ar. Sou José Martinho, integrante da SOS Vida pela Paz no Trânsito. E no Vida Pede Passagem de hoje eu quero falar a respeito do transporte de passageiros em motocicletas, motonetas e ciclomotores. É comum observarmos nas vias, e principalmente nas vias dos municípios onde não há fiscalização ou pouca fiscalização, o transporte de passageiros em motocicletas sem observar as regras necessárias para a garantia da segurança no trânsito e para a preservação da vida daquelas pessoas que estão sendo transportadas nas motocicletas, motonetas e ciclomotores. Então, para resolver essa questão, é necessário observarmos as regras que estão estabelecidas no Código de Trânsito, dentro das normas gerais de circulação e conduta,
onde no seu artigo 55, ele vai dizer que os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores, eles só poderão ser transportados utilizando capacete de segurança, que é um item fundamental para a garantia da segurança, tanto do piloto ou do passageiro da motocicleta, da motoneta e do ciclomotor. O uso do capacete de segurança dentro das normas especificadas pelo CONTRAN é importante, porque ela vai garantir a segurança e a preservação da vida das pessoas que estão sendo transportadas. Também no artigo 55, no seu inciso 2º, ele vai dizer que o transporte de passageiro ele deve ser em carro lateral, acoplado ao veículo, ou em assento suplementar, atrás do condutor. Isso porque é comum observarmos o transporte de crianças fora do assento, atrás do piloto, às vezes crianças sendo transportadas no tanque da motocicleta. Então isso é um prejuízo para aquilo que esperamos, que é a garantia e a segurança viária. Então é necessário observar essas regras. Também se fala do uso do vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Então, a SOS Vida pela Paz no Trânsito faz um apelo que seja observado as regras gerais de circulação e conduta, porque assim fazendo, estamos preservando a vida e garantindo um trânsito mais seguro. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do painel de estatísticas do Poder Judiciário, uma ferramenta tecnológica criada pelo CNJ. O painel oferece indicadores sobre o funcionamento de tribunais de todo o país. E isso abre caminho para a transparência e para a criação de políticas públicas que aprimorem o judiciário. Este vídeo do CNJ explica o painel. Já imaginou poder consultar dados processuais de todo o Brasil com poucos cliques? Quer saber quantos processos estão em andamento ou já foram julgados em uma vara? Ou deseja entender como os indicadores de desempenho e produtividade se comportam em um tribunal ou unidade judiciária? Conheça o painel de estatísticas do Poder Judiciário. É um painel que conta a história em números, dos processos, então os dados, os casos novos, os processos julgados, processos baixados, o número de processos conclusos, quantos estão conclusos, por exemplo, há mais de 50 dias, os 5% de processos mais antigos. Então, é um painel que traz diversos dados que servem tanto para a transparência do Poder Judiciário, como também para a gestão das varas. Porque em diversos desses indicadores é possível fazer o download da lista de processos. Então, com isso, fica uma ferramenta bastante interessante também para a gestão dos juízes e dos servidores das varas. As informações do painel vêm do DataJud, Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário, que armazena todos os processos em tramitação desde 2020 e traz dados detalhados de cada processo judicial do Brasil. É possível consultar quantos processos novos, pendentes, baixados, julgados e conclusos existem em cada ramo de justiça, tribunal, grau e órgão. E quantas decisões, despachos e audiências ocorreram, além do número de processos parados há mais de 50 dias em cada unidade judiciária. Ainda, esses dados podem ser detalhados no comparativo entre as unidades judiciárias e no seu comportamento ao longo do tempo. Nós acreditamos que tenha vários tipos de usuários possíveis. Então, tanto a sociedade como jornalistas, o cidadão que quer conhecer um pouco mais do sistema judiciário, conhecer mais os números, pesquisadores acadêmicos, e também
para o próprio sistema de justiça. Então, para os servidores e para os juízes, porque muitas vezes, alguns tribunais eles têm esses painéis de BI, ou seja, eles conseguem ver os seus dados, mas muitos tribunais não têm. Então, nem mesmo os juízes e os servidores, eles têm conhecimento dos dados, né? Então, tanto para a sociedade como para o próprio sistema de justiça, e também nós fizemos um relatório específico para as corregedorias. Então, há um compilado de dados, digamos assim, um relatório com os dados compilados, que também serve para o trabalho das corregedorias de acompanhamento das varas, das unidades judiciárias, né? Navegando pela aba de indicadores, é apresentado o desempenho da justiça pela taxa de congestionamento, que demonstra o percentual de processos que estão sem solução definitiva, o índice de atendimento à demanda, o percentual de processos eletrônicos e outros. É possível ainda ter acesso aos dados detalhados por processo judicial, nos cartões de maior interesse para a gestão das varas. Ao clicar nos ícones, você será direcionado a uma página onde poderá fazer o download da lista dos processos conclusos, dos processos sem movimentação há mais de 50 dias e dos processos mais antigos em tramitação em cada órgão. Na aba dos mapas, é possível consultar os dados processuais de cada ramo de justiça, tribunal e órgãos judiciários. Clicando em indicadores, é possível observar de forma visual e interativa no mapa a comparação entre os tribunais dos índices de casos novos, pendentes, índice de atendimento à demanda, processos eletrônicos, entre outros. Conheça o painel de estatísticas, uma ferramenta dinâmica de transparência e de gestão de dados do Poder Judiciário. São as estatísticas do Judiciário à sua disposição. Acesse o link na sua tela para conhecer o painel. E para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Gabriela Azevedo, diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, e também com Júlio Trescente, secretário-geral da Associação Brasileira de Jurimetria. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para a Gabriela. Eu peço que você nos explique melhor, Gabriela, o que é o painel e qual é o objetivo dele, por favor. O painel ele foi criado como a principal ferramenta para disponibilizar os dados do DataJude de uma forma organizada e de simples acesso para a sociedade e para os próprios tribunais para fazer sua gestão interna, né? Então, o DataJude é um banco de dados muito grande, que ele armazena mais de 400 milhões de registros processuais, mais de 7 bilhões de movimentos, então é um banco de dados robusto, onde o CNJ recebe todos os processos judiciais que já tramitaram no Brasil, né? E então o tratamento dessa informação e transformar esse dado bruto em uma informação simples e de fácil acesso para a sociedade foi o desafio, né, do Departamento de Pesquisas Judiciárias, que também contou com o apoio do PNUD, do PNUD, para conseguir construir esse painel. Então, a importância do painel é essa, né? É conseguir colocar os dados de uma forma para que os tribunais façam sua gestão, que o tribunal consiga consultar qual a unidade judiciária que tem o maior tempo de duração de um processo, qual é a unidade judiciária que tem mais volume de processo concluso, quais são os grandes números do país, por segmento de justiça, por tribunal, etc. Agora, quem tem acesso a esses dados? Qualquer cidadão? Como é que funciona? Sim, o painel é público. Dentro da página do Departamento de Pesquisas Judiciárias, dentro da própria página do DPJ, a gente tem vários links que dão acesso a esse painel, pela página da DataJude, pela página de painéis, pela página de estatísticas do Judiciário também, dentro da página do CNJ. Então, o link é público e qualquer cidadão pode acessar e encontrar as informações. E, Júlio, ao lhe apresentar, eu disse que você é secretário-geral da Associação Brasileira de Jurimetria. Eu pediria que, antes de mais nada, você nos explicasse o que é exatamente jurimetria e ainda que fizesse também uma avaliação da criação desse painel. Por favor. Bom, jurimetria é tão e simplesmente a estatística aplicada ao direito. O objetivo da jurimetria é pensar o direito de forma concreta, colocando o nosso objeto de estudo no tempo e no espaço. E a ABJ é uma entidade sem fins lucrativos que faz pesquisas na área do direito para fins de políticas públicas. Nós já trabalhamos há mais de 10 anos nessa área, inclusive em vários projetos com o CNJ. É o resultado de um trabalho muito grande,
no sentido da abertura de dados do judiciário, que é uma das maiores missões que a gente tem institucionais da APJ. Você falou em políticas públicas. No começo do programa eu disse que o painel abre caminho para a criação de políticas públicas que aprimorem o judiciário. Eu pediria que você nos explicasse melhor, nos desse exemplo. Como aprimora de fato? Que tipo de políticas públicas poderiam surgir daí? A partir da análise de volume processual, a gente consegue analisar, por exemplo, se um tipo de demanda está aumentando ou diminuindo. A gente também consegue comparar esses tipos de demandas que estão subindo ou descendo a partir de leis que saíram. E a gente pode verificar se uma lei ela causou um aumento ou um decrescimento do tamanho do judiciário. Ou seja, se a gente conseguiu fazer desjudicialização, ou se a gente conseguiu, ou se alguma lei ela causou novos processos. Dessa forma, a gente consegue identificar quais são as principais inconsistências, digamos assim, no sistema jurídico, para que a gente consiga pensar em políticas públicas para propor e fazer melhorias. Essas mudanças elas podem ser legislativas, né, mudar alguma lei para que algum processo flua melhor, ou então mesmo administrativas, por exemplo, fazer uma especialização da justiça para alguma área que está com pouca tutela, ou então transformar alguns fluxos processuais internos dos tribunais para aumentar a prestação, para melhorar a prestação jurisdicional. Para mudar a realidade, a gente precisa entender a realidade. E o DataJude é a nossa forma, hoje, mais robusta de conseguir enxergar como a realidade funciona e conseguir propor melhorias. Gabriela, a criação de um painel como esse, eu imagino, não é um trabalho fácil. É demorado, demanda o envolvimento de muita gente, com muita pesquisa, com muita elaboração. É um trabalho realmente de muita elaboração. Vocês lidam com milhões de dados, você falou até em bilhões em alguns casos. Tudo isso, eu digo tudo isso para lhe perguntar, o painel está pronto? Essa é a primeira versão do painel, a gente ainda tem algumas entregas para fazer, então o painel está pronto nessa primeira versão, vamos chamar de versão 1.0, mas a gente ainda continua trabalhando no painel para disponibilizar, por exemplo, uma informação que o Júlio trouxe, que é a questão do assunto processual, que é super relevante para que você consiga entender qual matéria do direito tem mais ou menos processo, é mais ou menos demorado, etc. Então, um painel que está em construção é esse. Essas visualizações dessas estatísticas de tempo, taxa de congestionamento, o número de processos, todas também por assunto e por classe processual. Então, assim, você consegue ver, no caso específico de uma execução fiscal, no caso específico de uma demanda do direito do consumidor, etc. Então, essa segunda fase vai atender, por exemplo, essa demanda do Júlio, que é absolutamente relevante para a produção de dados, né? Outra também que o Júlio sempre falou, né, nas nossas pesquisas anteriores, a API pública, né? Então, a gente também tem a previsão de construção de uma API pública. Não vai estar dentro do painel, né? Uma outra ferramenta, mas também são formas de abertura de dados do judiciário na linha do que o Júlio mencionou. Então, essas são algumas atividades, né? Metas nacionais também. A gente precisa construir painéis de metas nacionais para que o juiz consiga monitorar a sua própria meta, né? Então, ele vai ver lá o meta 1, meta 2, ele está lá, está cumprindo, não está cumprindo, por vara. Então, todas essas, né, exceto a API, que é um desenvolvimento à parte, mas tudo isso ainda vai entrar no painel como novas abas, novas formas de consulta, em versões que continuam sendo trabalhadas dentro da equipe do Departamento de Pesquisas Judiciárias. E, Gabriela, o cidadão vai ter acesso a informações de qualquer tribunal, de qualquer ramo da justiça brasileira e de qualquer instância? Sim, o dado ele chega aberto a nível de órgão julgador, ou seja, vara, né? Então, ele começa no nível mais macro, que é o segmento da justiça, então, por exemplo, justiça do trabalho, ele desce a nível de tribunal, dali ele desce a nível de grau. Uma outra que eu não citei, evolução importante do painel de estatística, é a separação entre as fases de conhecimento e execução. Isso também já está em andamento. Então, depois do grau, a gente separa entre conhecimento e execução. Depois a gente chega em nível de município, né, que seria, no caso da Justiça Estadual, por exemplo, a comarca, né, ou a subseção judiciária, no caso da Justiça Federal.
E aí, por fim, a gente chega no nível do órgão julgador. O painel chega a esse nível de detalhe. O desafio é conseguir fazer tudo a esse nível de detalhe. Por exemplo, assunto com detalhe, e ele ainda chega a dado mensal. Então, por exemplo, assunto, a gente não consegue dar todos esses níveis de detalhes por assunto também, né? Porque a gente vai criando bases de dados muito grandes que ficam difíceis de ser consumida no painel. Então, esse é um dos desafios que a equipe tem, né? A gente não consegue disponibilizar tudo no painel, porque a base de dados é muito grande, então a gente precisa fazer tratamentos, agrupamentos, para depois ir disponibilizando, e eventualmente algumas escolhas a gente precisa fazer. Não, aqui a gente prefere disponibilizar a vara, mas não disponibilizar o mês, ou a gente prefere disponibilizar o mês e não disponibilizar a vara, quando a gente chegar, por exemplo, no nível de detalhe de assunto e classe. Então, essas são questões que ficam no nosso dia a dia da discussão ali e do desenvolvimento, né, testando como que fica, de forma que o painel consiga ser fácil e também consiga ser acessível, né, não fica aquele painel que você clica e espera meia hora para abrir uma página, que também não seria interessante. Então, esses são alguns dos nossos desafios e das nossas próximas programações que estão sendo trabalhadas, né, com a doutora Ana, que coordena o DPJ, esse projeto com Augusto, Isabelle, com toda a equipe, né, a equipe do PNUD, Igor, toda a equipe do DPJ envolvida nesse trabalho, que não são poucas pessoas. Júlio, no macro é mais fácil de compreender. A compreensão para estabelecer-se políticas públicas, acessa-se os dados, tem-se uma noção da realidade e traça-se um caminho. Agora, para o cidadão, para o indivíduo, qual é a vantagem que ele vai ter ao acessar o painel? A sociedade civil, ela precisa muito dos dados do painel hoje em dia, porque hoje em dia o que a gente tem uma questão é que os dados, eles são públicos, mas a princípio eles não, pelo menos antes do DataJude, eles não eram acessíveis pela população, era difícil de você conseguir. E o que você causa com isso é algumas assimetrias de informação, né? Pessoas que têm maior poder aquisitivo conseguem acessar dados com maior profundidade do que pessoas com menor poder aquisitivo. Isso pode gerar algumas assimetrias dentro dos processos, das discussões judiciais. Com o acesso ao DataJude, as pessoas começam a ter, né, e isso é um trabalho contínuo, mas as pessoas começam a ter as informações suficientes para saber como que os casos geralmente se comportam, como que os processos geralmente se comportam, para que, quando ela tiver um problema real, um conflito que vai se tornar judicializado, ela tenha todas as informações para verificar se alguma estratégia é boa ou ruim em algum processo, ou se aquele processo faz sentido, ou se valeria a pena fazer um acordo, e coisas assim. O único ponto que eu queria colocar é que hoje as análises dos dados e as estratégias dentro de processos que existem no mundo jurídico, elas estão em poder de grandes empresas e grandes escritórios. E com ferramentas como essa, a gente começa a dar acesso à população para que elas entendam como os processos funcionam. Isso melhora o acesso à justiça, melhora as estratégias que as pessoas podem utilizar dentro de processo e, no limite, ele pode ajudar a reduzir a quantidade de processos, porque as pessoas vão perceber que, às vezes, em algumas situações, vale a pena não entrar com um processo do que discutir uma questão no judiciário. Então, a gente só tem a ganhar na população com os dados sendo disponibilizados. Gabriela, há pouco você falou sobre o fato de que estamos na primeira fase do painel, outras virão. Quais são os próximos passos? O que está em desenvolvimento agora, né, é essa separação entre fases, né, porque a gente conta o processo do Justiça Números, tradicionalmente, pela Resolução 76, que institui as estatísticas do Poder Judiciário, a gente conta tudo por fase, né? Então, a gente conta, o processo ele entra na fase de conhecimento, né? Então, tem análise de mérito do juiz, aí ele é julgado. Então, aí, por exemplo, ele tem um recurso e vai para o segundo grau, ele entra, a gente conta novamente no segundo grau, porque vai ter uma análise daquele recurso. Depois esse processo, enfim, termina, ou vai para o CJ, ou então volta para o primeiro grau para execução, por exemplo, vai para a execução de uma pena, né? E aí a gente conta de novo nessa fase de execução. Então, essa separação entre essas fases é uma questão que está em desenvolvimento agora, não só no painel, né, mas no banco de dados em si, né, que a gente tem por trás, né, do painel.
essa parte dos classes e dos assuntos também está em desenvolvimento. E essas duas já estão em andamento. E depois a gente tem as metas, né, que seria o nosso próximo passo para fazer, e também um novo painel mas aí é um outro painel, de maiores litigantes também está dentro do nosso escopo, né, dentro do nosso roadmap para concluir. Então, esses são os principais que estão na linha de desenvolvimento ou de planejamento dentro dos trabalhos do DataJude. Júlio, o painel faz parte de uma estratégia maior do CNJ, que é de adotar tecnologia para modernizar o judiciário, aprimorar o serviço que ele presta à sociedade. Como usuário dos serviços da Justiça, que análise você faz desse processo, do trabalho que o CNJ vem desenvolvendo nesse sentido? É possível fazer uma infinidade de análises, né? Desde estudos mais voltados à causalidade, para você detectar se, por exemplo, alguma mudança está causando litigiosidade, até ferramentas de automação utilizando inteligência artificial. Essas ferramentas, elas podem, por exemplo, fazer a predição de resultados de processos, ela pode fazer classificação de textos de processos automaticamente e até mesmo geração de documentos de forma automatizada. Isso depende do nível de detalhe do que a gente vai analisar. Às vezes a gente precisa de acesso a só informações de capa, às vezes a gente precisa de informações mais de movimentações, como técnicas de process mining, né, mineração de processos, ou em alguns casos a gente pode precisar dos textos das decisões, né? Aqui a gente começa a ficar entre o DataJude e o que vai vir com o Codex, mas as análises são inúmeras, né? A gente consegue fazer diversos estudos diferentes, tanto desde coisas descritivas, né, até coisas para inferir algo sobre a população, sobre como o direito funciona, e até mesmo esses modelos preditivos para fazer automações. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação da Gabriela Azevedo, diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, e também de Júlio Trescente, secretário-geral da Associação Brasileira de Jurimetria. E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão.